Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um devocional na tenda do encontro. Quero meditar com você hoje no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. O tema da nossa reflexão hoje é a vontade de Deus. Tema muito importante, meus irmãos. Todo ser humano deveria buscar com muito zelo, com muita humildade, a vontade de Deus. O ser humano jamais deveria se sujeitar a um sistema religioso, a um sistema governado por um ser humano. O ser humano não deveria se sujeitar a um sistema, seja ele religioso, político, artístico, cultural, qualquer tipo de sistema, onde um outro ser humano é quem determina as regras. O ser humano deveria buscar cada dia mais a vontade do Criador, a vontade do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. E nós vamos aprender aqui, com a pessoa do Senhor Jesus, 3 pontos fundamentais para fazermos, conhecermos e andarmos segundo a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 40 de João, capítulo 6. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, Jesus, e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele está revelando aqui a vontade do Pai, que é uma promessa, que é um benefício de salvação, de vida eterna, de comunhão plena com Deus para o ser humano. Então a vontade de Deus, primeiramente, é que o ser humano creia em Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está num caminho de perdição. Você está à margem da vontade de Deus. Você está distante do propósito de Deus. Você precisa acreditar em Jesus. Você precisa ter experiência com a pessoa de Jesus. Então começa a invocar o nome de Jesus para que você tenha essa experiência e você creia nele e você permaneça nele. Vejo muitos aí que já teve experiência com Jesus, agora recuando, simplesmente achando que Jesus não era tudo aquilo que ela entendeu, que ela aprendeu, acha que pode encontrar um outro Salvador, acha que pode encontrar uma outra fonte de água viva, acha que pode encontrar outra luz do mundo, outro pão vivo, outra fonte de paz, de alegria. Tem gente que parece que, eu não sei como que o diabo conseguiu enganar. A pessoa experimentou das maravilhas de Jesus e agora virou as costas para Jesus. Eu pergunto aonde que Jesus errou com uma pessoa dessa. Meus irmãos, mas eu tenho aprendido. Muitas vezes não é um erro de Jesus. Claro, nunca vai ser um erro de Jesus. E também não é erro, às vezes, de uma liderança religiosa. Nós precisamos entender isso. As pessoas têm as suas escolhas, meus irmãos. Se você raciocinar ali no início de tudo, podemos dizer que tinha uma igreja e Deus era o pastor. E tinha 2 membros, Adão e Eva. Você acredita que esses 2 membros desviaram, irmão? Desviaram. E tiveram que ser disciplinados, sendo expulso da igreja. Tinha culto todo dia. Tinha o pastor dos pastores, que é o próprio Deus. Tudo perfeito, tudo perfeitinho ali naquela igreja de Deus. Só 2 membros, um casal. E eles simplesmente escolheram o pecado. E tiveram que ser expulsos. E agora nós estamos aqui
nessa situação de pecado, mas graças a Deus que enviou Jesus para resolver essa situação para nós. Agora é crer em Jesus e permanecer em Jesus. O segundo ponto, meu irmão, para andarmos na vontade de Deus, é praticar os ensinamentos de Jesus. Onde é que estão os ensinamentos de Jesus? Nos evangelhos. Você precisa ler os evangelhos, você precisa ouvir o evangelho, estudar o evangelho. E ali, meu irmão, precisamos ser praticantes. Jesus falou, por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Não adianta ficar chamando ele de Senhor, Senhor, e não perseverar em praticar a palavra, praticar aquilo que ele ensinou. E é perseverando, meu irmão. Não tem ninguém praticando 100%. Eu estou falando para você praticar porque tem mais de 20 anos que eu persevero em praticar. Muitas vezes vacilo mesmo. Mas peço perdão para Deus e volto. E continuo. Por que eu continuo? Porque eu quero a vontade de Deus. E eu vou perseverar. Eu sou fraco, eu sou falho, sou limitado, mas Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo, a palavra está comigo, Deus está comigo, os irmãos da fé também estão comigo, então nós estamos juntos. Essa caminhada de perseverança, rompendo em fé. Terceiro ponto fundamental para a gente desenvolver a nossa caminhada segundo a vontade de Deus é desenvolver o amor. Amor por Deus e amor pelas pessoas. Meus irmãos, não tem mistério. A religião, essa religião moderna, essas modinhas que vai aparecendo aí com o nome de Jesus, usando o evangelho, muitas vezes desvia o foco. O foco é amar a Deus, meu irmão. O foco é você amar a Deus, amar as pessoas. Relacionamento. Como é que ama alguém? Se relacionando. Relaciona com Deus, ama Deus, se relaciona com as pessoas e ama as pessoas. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, eterno Pai, eis-nos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, para andarmos segundo a sua vontade. Ó Pai, eis-nos aqui para crer em Jesus cada dia mais e permanecermos. Nós reconhecemos Jesus Cristo é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. Declara isso aí, meu irmão. Eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador, Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida. Aleluia, meu irmão. Aleluia, Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude essa pessoa a praticar a palavra, buscar mais e mais a sua presença e desenvolver o amor pelo Senhor e pelos irmãos, pelas pessoas, em todo tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.